Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Paulo Sérgio e hoje, dando continuidade à temática do empreendedorismo, a gente vai conversar um pouco sobre as competências necessárias para o empreendedor. Vamos falar, então, além das competências, do conhecimento, habilidades e atitudes necessárias dentro do empreendedorismo, a importância de se ter um ambiente favorável, o quanto que o network e o benchmarking pode ajudar nesse meio e também questões relacionadas ao mindset, a mentalidade positiva do empreendedor, bem como algumas ferramentas. Mas, antes de a gente começar a falar tudo isso, vamos relembrar, né, o que é o empreendedorismo. Então, segundo o conceito do Sebrae, é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, pode ser um projeto, ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano, na vida das pessoas. E o empreendedor, né, então, é o ator principal desse processo, é aquela pessoa que faz, é a pessoa que bota a mão na massa, mas que ao mesmo tempo planeja, é a pessoa que tem que ter coragem para sair da zona de conforto, né, e transformar, então, seus sonhos em ação, em objetivos palpáveis. O empreendedor geralmente é uma pessoa que enxerga oportunidades nos espaços onde ninguém mais viu e ele coloca em prática novas ideias, sempre tendo muita inovação e criatividade neste meio. Mas então, o que seriam as competências do empreendedor, né? Primeiro vamos entender o que são competências. Então, competência ela está associada a uma qualidade que confere a determinado indivíduo a capacidade de realizar uma tarefa ou resolver uma determinada situação, desafio ou problema. Então, ela diz respeito a uma espécie de aptidão que aquele indivíduo tem, né? Pressupondo, então, uma ação que agrega valor diante de uma situação específica. Aqui, como a gente está falando de negócios, então essa situação teria uma relação diretamente relacionada com isso, né? A competência profissional, ela remete a uma ideia de capacidade, então a gente sempre pensa que aquela pessoa é competente, é uma pessoa que tem capacidade para realizar determinada questão, né? E essa competência, ela surge, né, de um combinado entre conhecimento, habilidades e atitudes. Até na literatura, né, a gente brinca que é o CHA, CHA, que é a inicial de cada uma dessas palavras, tá? Então, a gente sempre vai trazer a menção, então, aos conhecimentos, habilidades e atitudes. E esse conceito ele foi proposto por Scott Perry em 1996 no livro The Quest for Competence. Tá? Então, para quem quiser se aprofundar, né, nesse conceito, é um livro que é possível de ser adquirido. Bom, e quais são as competências necessárias para o empreendedor, né, dentro do meio do empreendedorismo que a gente está falando aqui? Então, de acordo com o portal Dale Carnegie, existem 6 competências essenciais a um bom empreendedor, um empreendedor que consegue se destacar dentro do seu nicho, no meio que ele atua. A autoestima, a observação, o dinamismo, o poder de execução, o aprimoramento e montar uma equipe confiável. Agora a gente vai entender um pouquinho de cada um desses elementos, dessas competências essenciais. No caso da autoestima, né, o que é falado? Que você não deve acreditar que você faz tudo de uma maneira perfeita, você deve aceitar críticas, mas ao mesmo tempo você precisa acreditar que você é capaz de resolver aquilo. Então, você não pode ouvir todas as críticas assim de uma maneira insensata ou irracional. Você tem que ponderar, tem que discernir aquilo que faz sentido para melhorar, né, uma constante melhora, mas sempre acreditando naquilo que você vai fazer. Então, o empreendedor por si só é uma pessoa que ela tem uma veia de botar a mão na massa, que exige muita coragem, e como a grande maioria da população não tem essa mesma coragem, então acaba que muitos julgamentos surgem, né, no meio desse percurso. O empreendedor, ele sempre é uma pessoa muito resiliente, então, assim, junto com a autoestima, a gente acaba tendo a resiliência como uma característica marcante, que é justamente uma pessoa que ela consegue suportar vários processos, às vezes até demorados e dolorosos, até chegar no seu objetivo, tá?
para poder perseverar, então. E aí, se a gente for pensar aqui numa frase, então, absorva o que for construtivo, se remodele e permaneça no plano, né? O empreendedor, então, ele está sempre ouvindo críticas, está sempre enfrentando desafios, né? Utilize isso a seu favor, mas não saia do planejamento. Até aqui a gente já deixa também um outro ponto, né, em aberto, que é a questão do planejamento, do plano de negócio, da importância, né, do empreendedor se preocupar com esses aspectos também. O segundo elemento, né, ou vamos dizer assim, competência essencial, é a observação. Então, é preciso observar, tá? O empreendedor ele precisa saber o que está acontecendo no mercado, saber o que as pessoas que atuam no seu nicho estão fazendo, as personalidades do seu nicho, entender o que está acontecendo nos processos internos da sua organização, para, a partir daí, absorver aquilo que faz sentido, né, de informação que pode, de alguma forma, interferir positivamente nas suas ações como empreendedor, né, na hora que ele vai dar um passo maior, corrigir os problemas, né, e essa correção, inclusive, ela chega a ter um ponto até de antecipação, porque se você antecipa um grande problema, você também economiza muito, né? Então, a observação te leva a essa economia, inclusive, por conta de que você consegue antecipar situações. O terceiro elemento é o dinamismo. Então, aqui, né, no portal da Eucarnegie, eles colocam então que é preciso ter 3 requisitos, né, para se alcançar esse dinamismo. Saber e gostar de vender, tá? Então, é uma constante venda, o empreendedor está sempre vendendo, não interessa se é produto, se é serviço, mas ele vai ter que vender a ideia, pelo menos. Mesmo que não seja um negócio, pode ser uma ONG, pode ser alguma coisa sem fins lucrativos, mas você sempre vai estar vendendo, nem que seja uma ideia. Ser capaz de executar as tarefas propostas, então, aquilo que é colocado no plano tem que ser realizado, né? E conseguir organizar e gerir a empresa. Aqui é um aspecto legal de a gente falar, porque às vezes o empreendedor ele tem muito conhecimento técnico sobre uma determinada área, mas não necessariamente ele vai ter habilidades natas, assim, nasceu sabendo fazer aquilo, né? Com relação a organizar, gerir uma empresa. Então, são coisas que às vezes vão ter que ser absorvidas e aprendidas durante o percurso. Mesmo que, eventualmente, ele vá contratar uma boa equipe para fazer isso, ele tem que entender minimamente desses aspectos também. Então, o dinamismo é uma competência inerente ao empreendedor, né? Primeiro, porque o mercado está em constante adaptação, as tecnologias estão em constante mudança também. Então, para que consiga se remodelar e se manter no alto nível, sempre vai ser necessário essa adaptação constante. A quarta competência essencial é o poder de execução. Então, é necessário agir, ter iniciativa. Tá? Aqui é um aspecto bem também interessante de a gente falar, que talvez a maior, vamos dizer assim, o maior ponto sensível é justamente a execução. Muita gente tem planejamento perfeito, tem a ideia perfeita, mas na hora de executar não consegue. Então, se o perfil é de alguém que hesita muito, né, acaba tendo problemas com o poder de execução e aí não consegue nem mostrar, às vezes, um grande valor que aquele produto ou serviço, né, que às vezes já está bem planejadinho, teria para a sociedade como um todo. Tá? Aqui também a questão de que esse empreendedor, muitas vezes, ele está sempre planejando demais, ele é muito planejador, mas é pouco executor. Então, isso vale também a reflexão. Aí, dentro desse aspecto, nem tudo é delegável, tá? Portanto, é necessário delegar, mas nem tudo é delegável. Pelo menos uma supervisão, tem que ter um controle mínimo, né? Para saber o que está acontecendo. E tem que saber cobrar os colaboradores, os fornecedores, os sócios, né? À medida em que você delega alguma coisa, você tem que saber o que está acontecendo. Né? Se você é o dono daquele negócio, você precisa estar por dentro do que está acontecendo. Mas você precisa também confiar nas pessoas, porque cada qual vão ter competências distintas da sua, que vão somar a sua, e, portanto, as pessoas precisam também trabalhar com um certo espaço. Não pode abafar a pessoa e atrapalhar ela de fazer o trabalho dela. Tá? Então, o poder de execução traz a ideia de que o empreendedor ele tem que fazer acontecer, de um jeito ou de outro, delegando, ficando em cima, se inteirando, aprendendo, absorvendo novas informações, mas sempre agindo, sempre tendo iniciativa. Depois a gente tem o aprimoramento. Né? Então,
aqui é aquilo, um pouco do que eu já falei, né? Mesmo que você seja o maior especialista do mundo numa determinada área, né, você vai precisar de outras competências para ser um gestor. Primeiro, então, que eu posso ser um excelente médico, mas para ter uma clínica eu vou precisar de alguém que entenda de finanças, alguém que consiga fazer uma boa recepção, dentre outros tantos aspectos. Tá? Então, é aqui que entra, inclusive, a questão de montar uma boa equipe, uma equipe confiável, que é o próximo elemento que eu vou falar. Uma organização, ela vai exigir, né, diferentes habilidades e competências, muitas das quais não vão ter como ficar só com uma pessoa, que é muita coisa, né? Inclusive, a gente precisa de tempo, de estudo, de colocar a mão na massa para poder ter uma afinidade com determinada área, então nunca ninguém vai saber tudo, vai precisar ter outras pessoas nessa equipe. Mas, ao mesmo tempo, vai ter que se aprimorar para entender minimamente o que está acontecendo. Minimamente. Não vai ser a pessoa, às vezes, que vai gerir todos os processos, mas vai ter que saber o que está acontecendo, né, em cada processo desse. Então, além disso, né, mesmo no seu nicho, que às vezes a pessoa ela é a maior especialista do mundo, como eu coloquei ali, ela, mesmo no seu nicho, ela sempre vai ter que estar se atualizando. Né? Então, mesmo na atividade fim, sempre existe mudanças no mercado, mudanças de tecnologia, mudanças na ciência, né, novas pesquisas. Então, essa atualização ela é constante, esse aprimoramento ele deve ser constante. E aí, como eu falei, a gente tem a montagem de uma equipe confiável, que é justamente você encontrar pessoas que têm as competências e habilidades complementares às suas, né, posicionar elas de maneira assertiva dentro dessa organização, que tem que estar bem planejado e tudo mais, né? E aqui uma das dificuldades é justamente confiar em outras pessoas, delegar, né? Então, são habilidades que o empreendedor ele precisa ter também, tá? É claro que vai depender do tamanho do negócio, do tamanho do empreendimento, mas são habilidades que cedo ou tarde elas podem ser exigidas, então tem que estar preparado para isso. Uma dica, né, um aspecto importante aqui é encontrar pessoas que têm objetivos e valores semelhantes ao seu e da empresa. Isso facilita muito, porque não vai ter nenhum tipo de embate, né, inesperado na empresa. É claro que as personalidades das pessoas são diferentes, tem as entregas, tem uma série de fatores, mas um grande passo na hora de contratar pessoas que têm valores que pensem mais parecido, né, de você na empresa. Ainda que algumas organizações vão exigir que existam pessoas que pensem diferentes, para poder trazer a criatividade e aspectos variados. Tá? Então, assim, pensar diferente é uma coisa, ter valores diferentes é outra. Então, só não confundir isso. Tá? Agora, voltando ali ao que a gente estava falando dos conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Os conhecimentos nada mais então do que o saber teórico, tá? As habilidades é o saber fazer. Você tem a teoria e você já executou aquilo. E a atitude é o momento, é saber fazer na hora que precisa ser feito. Então não adianta você saber fazer teu conhecimento, mas não ter a atitude correta na hora correta. Agora a gente vai falar um pouco do chá, né, que é o conhecimento, habilidade e atitude. De um modo geral, né, o conhecimento, então, ele precisa ser posto em prática, que seria a habilidade, com objetivos e métodos bem definidos e executados, que seria, então, as atitudes. Né? Vamos entender um pouquinho mais. Dentro dos conhecimentos, então, o que seria? O saber teórico, né, como eu falei, representado, então, pelo que as pessoas aprendem nas universidades, na escola, lendo livros, no trabalho, no seu dia a dia, de forma empírica, é um conhecimento que a pessoa tem, né? Raramente a gente utiliza tudo que a gente sabe, inclusive a gente esquece por conta disso, porque não acaba não colocando em prática. Um exemplo aqui, então, seria, por exemplo, né, o estudante que ele aprende conceitos e técnicas de treinamento desportivo, né, de forma teórica lá na universidade, e paralelamente ele lê livros de empreendedorismo e administração de empresa. Então, vamos pensar aqui que é uma pessoa que está em formação e ela quer montar um centro de treinamento desportivo. Ela tá entendendo um pouco de conhecimentos técnicos, né, da parte do treinamento e também está aprendendo na área do empreendedorismo, na área de gestão. As habilidades é o saber fazer. Então, representa o que é aprendido, né, e utilizado pela pessoa, sendo desenvolvido quando se é colocado em prática.
Então, esse aluno em formação, vamos considerar que ele está na universidade, algumas aulas, então, você vai ter aulas práticas durante o estágio, né, que pode, inclusive, que vai contribuir para aprimorar as habilidades, tirar a teoria e treinar essa aplicabilidade, né? E ainda pensando no negócio futuro, essa pessoa que isso não faz tão, não é tão comum as pessoas já ter essa preocupação prévia, assim, mas ela já começa também a se dedicar a uma formação um pouco mais prática no campo da gestão. Ela vai lá e faz um curso que chama Empretec, não sei se vocês já viram, é muito interessante. E aí, por meio do Empretec, então, ela vai pegar aquela teoria que ela estava lendo nos livros e vai aplicar, inclusive de uma maneira bem prática, desenvolvendo, então, habilidades para esse futuro aí que está por vir. E aí, finalmente, nas atitudes, né, é o querer fazer, é o ser, né, o que leva as pessoas a decidirem se irão ou não exercitar as habilidades de determinado conhecimento, né? Então, a gente fez essa trajetória de absorver conhecimento, de colocar em prática, e agora chegou o momento, coloca em prática ou não. Para para ter atitude, é necessário foco, né, e saber a hora correta de aplicar esse conhecimento mais habilidade, né, de forma a alcançar o objetivo. Para ter o objetivo, a pessoa tem que ter um planejamento. Para ter um planejamento, ela precisa entender o que ela quer. Então, aqui a gente vai começar a vincular essa questão do empreendedorismo, né, com o aspecto de propósito, de missão, visão e valor, né? Aí vai fazer uma análise externa, uma análise interna, você vai começar a direcionar para que lado que você vai, para que lado que essa organização vai, todos os planos, né, e possibilidades possíveis. Então, por exemplo, o plano de marketing, o plano financeiro, quantas pessoas vai precisar, né, qual é a estrutura que vai precisar, você vai ter isso mapeado, a partir daí você sabe o que você quer e aí você sabe o seu objetivo. Com o objetivo, você consegue utilizar o seu conhecimento e suas habilidades de maneira direcionada e assertiva, né? E aí, voltando ao exemplo daquele aluno, finalmente ele se forma, né? E aí ele já sabe o que fazer e como fazer. Ele treinou isso, né? Ele absorveu conhecimento, ele se envolveu em ações que que desenvolviam habilidades, e agora é necessário a atitude para empreender o negócio ao qual nesse exemplo hipotético a pessoa estava trabalhando e se preparando, seria um centro desportivo. Tá? Aqui é bem importante também que, mesmo que você tenha conhecimento, habilidade, né, e atitude, e as pessoas têm isso às vezes uma intensidade um pouco diferente, tem muita gente que tem muita atitude, mas não tem conhecimento, outros têm habilidade, mas não tem atitude, é importante ver onde vai fazer, como vai fazer, qual é o time disso. Então, assim, tá no momento de mercado interessante, não tá, mas ao mesmo tempo não é para ficar toda hora arranjando desculpa e nunca colocar a cara, né? Então, o risco existe. O empreendedor é uma pessoa que, por si só, tem um perfil de mais coragem, mas é importante também ter essa sensibilidade que entra naquela competência essencial da observação, né? Para entrar na hora que a onda está boa, né? E não perder ali a rodada de ondas, né? Então, você vai ver, esse momento está propício, né? Tá interessante, tem uma probabilidade maior. Então, tudo isso vai estar no próprio planejamento, no plano de negócios daquela empresa, daquele empreendimento. Então, se imagina ou se espera que esse empreendedor teve esse preparo. Aqui a gente vai entrar agora nos aspectos que são talvez mais abstratos, mas que são muito importantes, e pouco se fala disso, né? Então, Jim Rohn é um autor bem conhecido, trabalhou com desenvolvimento humano, e ele falava que você é a média das 5 pessoas com que você mais convive, né? Então, agora, nesse momento, né, coloque aí no papel quem são as 5 pessoas que você mais convive, quem está mais perto de você. É um familiar, é um amigo, é alguém da faculdade, alguém do trabalho, né? Então, e agora comecem a perceber, dentro desse grupo de 5 pessoas aí, 5, né, podia ser 6, podia ser 10, lógico que a ideia é as pessoas mais próximas, né? Não é um número exato, mas dá para fazer esse exercício com os 5, fica mais fácil. E aí você vai tentar identificar dentro dos seus gostos, das frases que você fala às vezes sem perceber, o que tem disso que você é hoje, dessas pessoas que estão ao seu redor, né? Essa é uma reflexão interessante. Por quê? Porque o ambiente, ele pode atrapalhar ou ele pode ajudar no alcance dos nossos objetivos, né? Pensando em ambiente,
o empreendedor, né, ele enfrenta muitas dificuldades para iniciar e para se manter no seu negócio, né? Porque o mercado ele não é uma coisa muito fácil, né? Ainda mais no Brasil, que tem muitos empecilhos quando a pessoa não estuda, não se aprofunda. Então é importante a gente saber que existem sim dificuldades, por isso que precisa se preparar. E as oportunidades de negócio, elas são limitadas por N fatores, né? Dentre eles, falta de acesso à informação, não utilização de técnicas de gestão, então muita gente acha que dá para fazer de cabeça, que não precisa planejar, que não precisa colocar no papel, baixo conhecimento sobre o mercado, então a importância de se observar, de aprender, tem uma série de técnicas e metodologias para isso, e conhecer a concorrência também, né? Dentre outros fatores. Então é um mar cheio de tubarão, é preciso, né, entender qual é a melhor forma. E entender também o que dá para absorver desse ambiente. Então, será que o ambiente influencia? Sim, o ambiente ele influencia, né? Então, os pensamentos, os hábitos e o comportamento das pessoas ao seu redor, eles vão estimular as suas motivações. As motivações são coisas que vêm de dentro para fora. São coisas que já estão lá dentro de você e que, de alguma forma, algum estímulo externo fez você tocar naquilo. E aí você se sente motivado ou não, ou desmotivado para uma coisa ou para outra. É intrínseco, né? E além disso, né, isso vai refletir, né, uma vez motivado ou desmotivado, nas suas ações, logicamente, né, porque as emoções que vão acabar nos movendo, né? E quando se reflete nas suas ações, então, se você consegue encontrar um ambiente favorável, você vai conseguir criar a sua realidade ou buscar aquilo que você deseja. Parece um pouco abstrato, mas aqui entra um pouco até a questão de energia, de outros elementos que podem contribuir, né? Os líderes, né, os maiores líderes, empresários, milionários, né, de todo mundo, né, eles falam que você precisa conviver e sentir e se envolver, né, com pessoas de ambientes similares aonde você quer chegar. Inclusive, se você está em ambientes com muitos concorrentes, que é até um ambiente mais hostil, certamente você não vai relaxar muito, mas ao mesmo tempo isso pode ser positivo para o negócio que você quer acelerar de alguma forma. Se você está num ambiente que é muito morno, né, você vai tender a não tomar algumas ações ou atitudes que você poderia, né? Então, a gente pode até nos comparar em alguma situação do dia a dia, fazendo situações hipotéticas aí. Às vezes a gente, por exemplo, assim, eu tenho que ir até a casa do meu irmão, que é 5 quilômetros daqui, e eu estou me enrolando para ir, né? Eu não estou motivado para ir, porque, enfim, tem outras coisas para fazer. Agora, se por um acaso a chave de casa da minha casa está lá na casa dele, eu preciso da chave para poder entrar, eu vou ter uma motivação ali, que eu preciso fazer minhas coisas em casa, eu estou sem chave para entrar em casa, não sou obrigado a ir lá, né? Então, isso aqui é um exemplo bem esdrúxulo, mas ele traz a ideia da motivação, que existe alguma coisa que faz com que eu tenha que ir lá, que isso vai fazer sentido para mim naquele momento, tá? Então, da mesma forma, você se envolver com pessoas que querem a mesma coisa que você, ou que estão no mesmo ambiente, que têm planejamentos similares, isso pode favorecer para que você consiga, enfim, alcançar o seu objetivo como empreendedor, né? Pessoas fortes andam perto de pessoas fortes, né? E aqui, né, só uma analogia, mas se você tiver num grupo de pessoas fortes e que treinam, que, enfim, que tenham cuidado com a saúde, e se você tiver num outro grupo que as pessoas não se cuidam, a probabilidade de você furar dieta e furar treino é muito maior no grupo das pessoas que não se cuidam, né? Inclusive, a gente vê, às vezes, relatos de pessoas, assim, que têm alguma relevância nas mídias, né? No Brasil, eles falam, assim, que ele era o melhor da turma dele, e aí a pessoa acaba se obrigando a melhor do grupo, a pessoa que mais se destacava, ela acaba não tendo mais de onde absorver, ela que puxa o grupo. Então, essa pessoa acaba, às vezes, se deslocando para um grupo onde ela é um filhote, né? Para conseguir absorver as pessoas que já têm mais experiência e conseguir crescer, tá? Então, assim, de maneira relativa naquele grupo, a pessoa ela vai estar pior, mas de maneira absoluta, comparando ela com ela mesma, num outro grupo, né, onde as pessoas têm mais experiência e tal, a tendência é que você vá crescer mais, se você comparar o ponto que você estava e o ponto que você vai ficar quando está num grupo com pessoas que estão mais aceleradas ou com mais experiência. Então, voltando à ideia do ambiente, né, se ele influencia ou não, por exemplo, numa empresa, né, onde os funcionários não estão satisfeitos,
por N fatores, né, ambientais, estrutura física, relacionamentos, a gente vai perceber uma série de comportamentos, de estresse, fofoca, desmotivação, né? Então, às vezes, a pessoa acaba não tomando decisões na hora correta, no momento oportuno. Isso compromete, inclusive, produtividade, uma série de fatores, né? E mostrando que o clima ele influencia, sim, né, nos resultados daquela pessoa. Mas aqui é uma situação onde é uma organização fechada, mas não precisa ser só um exemplo como esse. Aqui esse é mais fácil de a gente perceber. E num ambiente estimulante, onde as pessoas se comunicam bem, têm um contato transparente, né, a gente percebe que há uma tendência dessas pessoas buscarem, quando estão inspiradas, né, buscarem mais espaço, superar os seus limites, né? Então isso é muito interessante de se ver, que é uma foto para ilustrar, né? Então aqui a gente percebe que as pessoas, né, nessa ocasião estavam motivando para essa pessoa conseguir concluir a prova, né? Ela já tinha superado, né, todos os limites fisiológicos, mas por conta de uma motivação, né, que estímulos externos fizeram essa pessoa se sentir motivada o suficiente para concluir a prova, né? Então mostra o impacto, né, disso. Tá? Então, voltando aqui, além do envolvimento com atores do ecossistema do empreendedorismo, existem também espaços físicos que podem contribuir. Então, por exemplo, aqui não é para qualquer tipo de negócio, né? Mas às vezes você não tem um networking assim muito expandido nessa área, mas existem, por exemplo, incubadoras, parques tecnológicos, aceleradoras de empresa, né? Às vezes até os ambientes de franquias que dão treinamento. Então, tem franquia de boxes de CrossFit, né? Então, eles vão dar um treinamento, você vai entrar dentro de um ecossistema ali. E isso pode contribuir, né, para que você consiga ampliar aí, os seus passos e chegar aos seus objetivos, né? No caso da educação física, por exemplo, né, o profissional ele pode buscar participar de congressos, eventos, encontros do seu nicho, né, para se conectar. Eu botei ali energia, porque é uma coisa mais ampla, mas as pessoas, as empresas, aos fornecedores, e conseguir, então, entender melhor esse mercado e com esses contatos, cedo ou tarde, você sempre consegue fazer uma conexão que vai ajudar, né, no seu empreendimento. Aqui a gente tem um evento super grande na área do fitness, Fitness Brasil, né, aparelhos, pessoas, roupas, tudo relacionado ao tema, e ali você conhece muitas pessoas que podem gerar depois trocas, né, que vão contribuir para o seu negócio. Agora a gente vai falar um pouquinho de redes, né, redes de pessoas, redes de atores, redes de contatos, tá? E aí tem um termo, né, que é o networking, né, que é poderoso, é imprescindível, e isso é para qualquer área, né? Quem aqui não conhece alguém que às vezes passou por um mesmo processo que você, né? E essa pessoa, às vezes, ela não se dedicou tanto ao aspecto técnico, né? Tanto quanto você, não estudou tanto, mas por conta de contatos, essa pessoa conseguiu se destacar de alguma forma, né? Então, o network ele é muito poderoso, né? O network somado ao preparo pode ser a virada de chave que você busca, independente da área, tá? Inclusive, em qualquer setor isso, tá? Em qualquer setor. Então, o que seria o networking? Então, é a ação de trabalhar sua rede de contatos, trocando informações relevantes, numa colaboração mútua. Isso é muito importante. Tem pessoas que buscam se apropriar, se aproximar de grupos, mas apenas querendo absorver, não entrega nada, né? Todo mundo tem alguma coisa que pode ensinar, contribuir. Então, você vai entrar num grupo, você já vai mapear antes de entrar num grupo desse, o que você tem que pode contribuir para aquele grupo. Claro que você pode dar para aquele grupo, né? Sim, mas ao mesmo tempo tem que ter algum desprendimento. E aí na troca você sempre vai ter o ganha-ganha, né? Então inclui relações de carreira e negócios, né? Se baseia na questão dos relacionamentos produtivos, né? Então aqui é um aspecto muito importante de ampliar a rede de contatos, né? Então às vezes a pessoa passa por um trabalho, fica 2, 3 anos ou faz a faculdade, sai, não conhece ninguém, não fez nada, e outra pessoa que
às vezes não se dedicou metade do que você se dedicou, mas se preocupou muito em fazer o network, essa pessoa às vezes consegue uma alavancagem maior lá na frente. Então é muito importante, mas sempre lembrando que é uma relação de troca, tá? Então uma relação honesta, onde diferentes atores, diferentes pessoas vão estar um ajudando o outro, né, na medida em que for possível. Por meio do network, então você consegue né, entrar de alguma forma com alguma facilidade no ecossistema. Você consegue botar radares em diferentes locais e fechar negócios com mais facilidade, conhecer os melhores fornecedores. Então, isso é muito interessante, né? Por exemplo, no caso personal training, vamos citar esse exemplo, né? Então, se você conhece muitas pessoas e você trabalha só no, vamos dizer, o atendimento que é presencial, muitas vezes você vê muitos profissionais bons dessa área que acabam nem fazendo propaganda, porque elas conhecem muitas pessoas e a indicação do bom trabalho, somado aos bons contatos, fazem com que essa pessoa sempre esteja com a carteira cheia, né? Sempre com a agenda lotada. Então, é uma combinação com outros elementos, mas que ela é fundamental. O outro aspecto que é importante é o benchmarking, tá? Falando em empreender, em organização, né? O benchmark é uma ferramenta muito importante e que dá muita eficiência, faz a pessoa ganhar tempo, né? Aqui tem um exemplo até engraçado, ó. Então, a gente tem ali no lado esquerdo, né, um personagem com duas rodas e os outros eles não estão nem dando bola para essa informação que está, enfim, no seu meio, né, do quão poderia ajudar eles ali que estão ocupados demais para poder levar uma caixa com uma roda quadrada, né? Então, o que é o benchmark? É uma das mais relevantes estratégias para aumentar a sua eficiência no meio do empreendedorismo. Isso aqui é um conceito da Endeavor, tá? Que é especializada, né, na questão do empreendedorismo. Pode ser traduzido como um ponto de referência, sendo constituído, né, por um processo de pesquisa. Não precisa ser uma pesquisa formal, mas é uma captura de informações, né, de maneira ética, tá? Isso é muito importante a gente falar, que permite o empreendedor comparar os produtos, os serviços, as práticas, as metodologias com os seus concorrentes, tá? Ou atores do mesmo nicho. Então, assim, às vezes até ele vira cliente do seu concorrente para entender como é que funciona o processo, né? Tem uma série de estratégias onde essas informações elas vão levar riqueza, né, para dentro do pensamento depois desse empreendedor, a ponto de ele poder entender se faz sentido, se não faz, se dá para absorver alguma daquelas práticas para a sua realidade. E aqui tem um aspecto legal também. A ideia é absorver as características ou informações que dão certo e que tem a possibilidade de ser adaptado ao seu negócio, que tem a relação com o seu negócio, né? E aí você, às vezes, não vai necessariamente utilizar, enfim, se apoderar, a ideia não é essa, tá? E lembrando, aqui tem a questão da ética, então, eu não vou nem entrar aqui no mérito de fórmula de indústria, essas coisas, não é aqui, não é esse o ponto, tá? O ponto é a entrega final, né? A experiência que é vendida, é mais nesse sentido. Mas quando você tem, então, essas informações, né, você pode ver o que faz sentido, o que dá para melhorar. Então, muitos dos grandes produtos, eles passaram por esse tipo de processo, de uma empresa para outra, até que alguém, vamos dizer assim, pegou aquela ideia inicial, ajustou, melhorou e deu no que deu, às vezes, um produto que acaba estourando no mercado. Ó, aqui um exemplo do mundo fitness, né? Inicialmente a gente tinha academias que utilizavam as fichinhas dos alunos, né, de papel, né? Eu acho que todo mundo já deve ter visto uma fichinha dessa. Do outro lado fica o nome da pessoa, do professor, o aeróbico fica do outro lado ali, e aqui desse lado o treinamento resistido, né? E aí você foi e olhou a academia do lado, e eles estão utilizando um outro mecanismo lá, é um aparelhinho que imprime uma folhinha com o treino do dia, né, que tem os dados da academia, os dados do treino, os dados de execução, e aí você vê que na sua região, né, então você estava naquela parte mais analógica, tem alguém que implantou um sistema mais digitalizado, e aí você fez esse benchmark, ele não precisa ser só na sua região, você pode, por exemplo, pegar
uma organização do mesmo nicho, mas muito distante, então que nem é um concorrente direto seu, né? Porque você nunca vai concorrer com a academia de outra macro-região brasileira. Você está no sul e se você olha uma boa prática de uma academia do Nordeste, não vai ter um confronto direto ali, né? Até porque tem cliente para todo mundo. Mas você descobre que a academia lá do Nordeste, ela tem uma metodologia diferente. Você já estava provocado que era necessário mudar a sua tecnologia de prescrição de treinos, onde colocar o treino, porque você viu que seu concorrente está avançado, mas você viu que a outra academia lá, ela está utilizando um aplicativo que está dando super certo. Então, você absorve essas informações, adapta e vê o que faz sentido para a sua realidade, tá? Então, claro que aqui eu estou adaptando esse exemplo para a questão do benchmark, né? Aqui tem outras questões, como o desenvolvimento de tecnologias, né? Uma série de fatores, mas você vai, ao se comparar com concorrentes, ver qual é a régua de corte, né? Então, se todo mundo está informatizado e você não, isso em dado momento pode comprometer o seu negócio, né? E agora a gente vai entender um pouco como que é a cabeça do empreendedor, né? Então, aqui a gente vai falar de um termo que a gente chama de mindset, né? E o mindset, ele é uma predisposição psicológica, é um padrão de pensamento que ele pode estar presente sobre diferentes pontos de análise. Então, por exemplo, o mindset de uma pessoa para a alimentação, né? Para o sono, enfim, para uma série de fatores. O foco aqui, logicamente, é para o empreendedor, né? Então, ao traduzir esse termo, a gente tem como significado, né, a configuração da mente, né? São características da mente humana que vão determinar, né, a forma como essa pessoa pensa, se comporta, suas atitudes. Então, o empreendedor, a gente sabe que, por conta da dinamicidade do mercado, é desejável, né, que ele tenha vamos dizer assim, alguns comportamentos para conseguir ter mais sucesso, né, dentro do mercado. Então, ele precisa ter coragem, ele precisa ter uma série de fatores ali que a gente já falou antes, né? E aí, o mindset, né, ele busca entender, então, qual que é essa predisposição psicológica, né, dessa pessoa, qual que é o padrão de pensamento, né? E a partir daí a gente consegue, então, entender por que as ações dessa pessoa seguem esse padrão, né? E qual que é a visão de mundo, né, dessa pessoa, desse indivíduo, né? Porque de trás de uma organização sempre tem uma ou mais pessoas, né? É um conceito utilizado para descrever, então, essas diferentes mentalidades, tá? E que essas, por sua vez, influenciam nas decisões, na escolha dessa pessoa. Em 2015, então, os psicólogos, né, Davis, Hall e Meyer, eles propuseram o conceito de mindset empreendedor. Eles fizeram uma série de estudos e perceberam que a mentalidade dos empreendedores eram diferentes dos demais profissionais, tá? E aí eles começaram a tentar traçar um padrão, até porque, como que se vê isso? Se vê que, de repente, o empreendedor que tem sucesso, ele tende a ter determinados comportamentos. Os que não têm, às vezes, está faltando um pouco daquilo, né? E aí, se você, às vezes, tem um perfil que não é exatamente o que esse estudo mostrou, o que a gente vê bastante aí, talvez seja aquele ponto falho ali que você precisa desenvolver, aquele ponto que precisa de uma atenção maior para que você consiga desenvolver habilidades de empreendedor. Então, o que eles viram? Eles viram que o empreendedor ele tem um alto potencial de desenvolvimento de características cognitivas, né? Ou seja, eles aprendem, o que precisar aprender, eles aprendem. Então, inicialmente, inclusive, a maioria dos empreendedores eles começam fazendo tudo. Então, eles entendem da parte burocrática, da parte legal, da parte técnica especificamente falando, eles aprendem de gestão, eles aprendem de marketing, e lógico que à medida que o negócio vai dando certo e vai crescendo, ele vai contratando, vai montando equipe, né? Mas, independente disso, né, o próprio aspecto de inovação de mercado, que exige que a pessoa tenha uma mínima possibilidade de articular áreas e setores, a pessoa está sempre buscando aprender para inovar. E quando ela consegue fazer isso com sucesso, o seu produto, o seu serviço acaba se destacando. E a outra questão é que o empreendedor ele tem um alto potencial para resolver problemas, né? Então, a gente tinha uma série de empreendedores aí que
em meio à pandemia, né, passaram a ter dificuldades no Brasil inteiro, no mundo também foi assim, mas alguns conseguiram se adequar muito rápido à pandemia, indo para o digital, pensando em outras formas, e isso fez com que eles não só ficassem vivos, né, depois da pandemia, no sentido da empresa não ir à falência, como eles alavancaram muito, né, a sua organização, às vezes com lucros exponencialmente maior do que o que vinha acontecendo antes da pandemia. Tá? Então, essa capacidade de pensar rápido, de resolver problemas, é uma característica do empreendedor. Então, eles possuem uma forma diferenciada para encarar desafios e lidar com erros e sempre buscam melhorar as suas habilidades para conseguir alcançar os objetivos. Nem que para isso seja necessário realizar várias e várias vezes a mesma atividade. Então, são pessoas obstinadas, né? Pessoas que colocam a ideia na cabeça e vão até o final. Aí é aquela questão, né, de dar autoconfiança, tendo sempre um senso para saber se, às vezes, muitas críticas ou muitos erros ou muitos gastos, né, o empreendedor às vezes, também coloca aquilo na cabeça e não quer mudar as custas de nada. Então, sempre tem que ter um bom senso nesse aspecto. Algumas dicas para ter essa mentalidade positiva, né, para o empreendedor, esse mindset empreendedor. Então, seriam o caso de você sempre ter claramente na sua mente os objetivos, sair da zona de conforto. Nunca vai ser confortável você empreender, porque sempre você vai estar saindo de uma lógica de mercado, tentando inovar, né? E aí, quando você inova, tem a chance de dar errado e tem a chance de explodir, né, de dar muito certo. Então, exige sair da zona de conforto, exige pensar fora da caixa, inovação, os ajustes. Você faz o benchmark, descobre, identifica uma característica, uma qualidade, um elemento, um produto, um serviço, seu concorrente. Você, às vezes, misturando com uma outra área, com outro setor, respondendo a um outro problema da sociedade, você consegue um produto C. Então, você pega A mais B e faz C. E aquilo ali, por ter pensado fora da caixa, é uma inovação de mercado que acaba dando ótimos resultados. E a última questão é a questão do faça, né? Então, de não fazer o planejamento perfeito, né? Então, algumas figuras aí que vocês vão encontrar, vão falar assim, quando o planejamento já é perfeito é porque já não tem mais validade, né? Porque o planejamento correto, né, no meio do empreendedorismo, é justamente aquele que você faz, erra, arruma, faz, erra, arruma. E aí o mérito fica em você arrumar rápido, errar com pouco. E aí você faz pequenos testes, né, o MVP, né? E aí você faz um teste pequeno, vê a viabilidade daquele produto mínimo, com o mínimo, né, possível, e a partir dali você ajusta, arruma e volta. Ajusta, ajusta, coloca de novo no mercado. E fazendo esse ciclo você consegue melhorar ou perceber que aquilo não tem nenhuma saída de mercado, ou você está no momento que não é favorável, você pivota, né? Pivotar então seria você repensar aquilo, para tudo, vamos repensar e ver o que precisa, né? Ajustar. Então, é mais ou menos isso. Como chegar no ponto desejado? Então, aqui o Pink e o Cérebro, para quem é dessa época, né, que eles queriam dominar o mundo. Então, a gente tem um ponto que a gente está, a gente tem um ponto que a gente quer chegar, né? E isso aí, né, a gente vê essa setinha, a primeira coisa que a gente lembra é coaching, né, o processo de coaching. Então, o coaching ele é um processo, né, como eu já falei, amparado, né, por metodologias e técnicas. Então, um profissional capacitado, ele vai orientar pessoas ou empresas, aqui a gente está focando do ponto de vista mais do empreendedor, mas pode ser pessoas, porque pode ser uma empresa de uma pessoa só no começo, né? Para desenvolver aquele aspecto. Vamos pensar aqui no aspecto profissional. Embora, às vezes, existem travas no desenvolvimento profissional quando um aspecto pessoal está atrapalhando muito, né? Então, tudo isso é analisado. Essas orientações vão acontecer por meio de sessões, de treinamentos, enfim, né? Os nomes às vezes variam no mercado. Primeiramente, né, com a ideia de ampliar a consciência da pessoa perante o momento que ela está, qual é o real problema que ela tem para resolver. É lógico que quando ela procura um coach, ela já tem um problema na cabeça dela, mas às vezes aquele problema é uma consequência do problema raiz. Assim. Então, esse primeiro momento é essa consciência, esse diagnóstico. Depois, você começa a identificar uma série de possibilidades, identifica qual que é a melhor e começa, então, a traçar um planejamento
para buscar esse objetivo. Tudo isso por meio de uma série de ferramentas, de perguntas muito assertivas e provocações que o coach faz, então, para esse profissional, para esse indivíduo, para que consiga chegar às respostas, né? E aí esse planejamento detalhado, né, ele acaba segmentando uma série de ações, tornando elas possíveis de serem feitas e fazendo com que as coisas saiam do papel, finalmente, para poder alcançar o objetivo. Aqui eu trago também o conceito de mentoring, que é na ideia de mentor mesmo, né? Então tem essas terminologias, né, na língua inglesa, mas é um processo um pouco mais passivo, tá, do que o coach, porque o coach você vai ser muito provocado com perguntas-chave, e aí você automaticamente começa já a buscar quais são as possíveis respostas, mas as perguntas elas são feitas por pessoas que estudaram para fazer as perguntas certas, né? E o mentoring, você vai estar com um mentor, que você pode dar outro nome, conselheiro, guia, né? Que é alguém com muita experiência, aqui no caso vamos falar profissional, experiência profissional, no campo ou no nicho de trabalho que você quer atuar, e essa pessoa ela vai dar conselhos, direcionamento, né? Vai trocar uma ideia ali com você para que você absorva o máximo daquela informação, daquela experiência, sem precisar passar pelo ônus daquilo que a pessoa passou. Então, o mentor, ele é um cara que já passou por muita coisa, já errou muito, e ele vai poder te ajudar para minimizar os erros, vamos dizer assim, né? É diferente, mas dentro do mundo do empreendedorismo também é um profissional muito utilizado, que pode ajudar muito. E aí, claro, tem o aspecto mais da profissionalização, o cara que ele é mentor mesmo, ele se chama como mentor, né, se coloca no mercado como mentor, ou pode ser um mentor, uma pessoa que você, às vezes do seu ecossistema, ou próximo a você, que você tem mais acesso, mas que você sabe que tem mais experiência que você. Então, muitas vezes a gente tem mestres, conselheiros e guias durante essa caminhada. Tá? Então, o mentoring inclui conversas e debates, né, de assuntos variados, mas sempre com o foco no objetivo que você tem, né? Aqui a gente está falando de um foco voltado para a questão organizacional, empresarial, tá? E nesse processo, então, o mentorado, que é a pessoa que tem esse guia, esse conselheiro para ajudar, ele acaba, vamos dizer assim, não vou usar a palavra atalho, mas ele acelera, né, o seu processo de evolução, facilitando, às vezes, e eliminando alguns possíveis erros que viriam a acontecer. Para a gente concluir, então, essa aula, tá? A gente viu que o processo de empreender, né, ele tende a ter mais êxito com a mentalidade positiva, considerando algumas competências que a gente viu, inclusive, dentro da perspectiva de competências, né, a gente vê a importância de se ter atitudes. Então, não adianta só ter conhecimento e habilidade, não ter atitude. É importante ter tudo, mas às vezes o que falta é atitude. Conhecimento a gente tem muito disponível na internet, né, por causa do Big Data, né, mas a atitude é uma coisa que ela é mais de cada pessoa. Então, a pessoa que quer empreender, ela precisa ter atitude, tá? Além disso, ela tem que ter clareza onde é que ela quer chegar, tem que se planejar para isso. E aqui entra de novo, né, a importância de você saber qual é o propósito dessa organização, qual é a missão, qual é a visão dela, quais são os valores seus, os valores da empresa, como ela vai estar organizada, né? Qual é a estrutura que você tem, como é que está vamos dizer assim, fazendo uma análise diagnóstica, né, aspectos internos e externos, positivos e negativos, né? Aí tem a matriz SWOT que a gente utiliza, tem outras ferramentas. Quando vai traçar meta, você vai pensar em metas que são alcançáveis, né? Então tem as metas SMART. Você pode utilizar também tabelas para priorizar aquilo que vai ser feito primeiro, né? Você pode utilizar ferramentas como o 5W, 3H para poder estruturar de que forma que cada uma dessas metas vai acontecer, quem que vai fazer, até quando, né? O que vai ser utilizado. Então, existem inúmeras ferramentas que, de maneira articulada, né, somado a esses elementos que eu falei hoje aqui, né, nessa aula, né, que são mais abstratos às vezes, vão fazer você, empreendedor, chegar onde você quer chegar, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até mais.